Olá, boa noite ao pessoal, amigos da Nova TV Alto Tietê, podcast 2 em 1. Nós tivemos há pouco um jogo da seleção brasileira, perdeu para a França, mas eu estou com uma seleção aqui. Seleção de bons políticos, vereadores, secretários, e a gente fica muito feliz. Mas antes de dar a palavra para eles, que é isso que vocês querem, eu vou fazer uma provocação. E aí depois a produção vai pôr a vinheta. A cidade de Guarulhos tem evoluído nos últimos anos, mas as medidas são compatíveis com o potencial da cidade? Tem a segunda maior população e a terceira maior economia? Eles vão responder daqui a pouquinho. Olá, pessoal, retomamos. E aí nós vamos fazer, a ordem tem que fazer uma eleição aqui, ou então ter um critério forte. Eu vou deixar o critério com o Leandro. Ô, Leandro, qual vai ser o critério? Quem tem mais voto na cidade, quem tem mais mandato, continua, né? Perfeito. Então, ou seja, a gente vem depois, a gente tá ainda engateando, então deixa o cara ter mais experiência. Já jogou a bomba pro João, vai, João. Pô, o cara já me encostou no cone. Bom, boa noite a todos aqui, boa noite ao pessoal da Nova Alto Tietê, boa noite, professor Damião, boa noite, meu colega vereador. Cara, é uma satisfação estar com vocês aqui, com o Leandro, que é esse cara sensacional, com você, Devanildo, grande corintiano, irmão de time, de arena, enfim. Saudade de participar aqui do debate sobre o Corinthians, viu? Quando quiser, é só me chamar, hein? Semana que vem você vai estar. Você não sabe ainda, mas você vai estar. Aí, vamos embora. Vou falar do Corinthians, é uma satisfação. Não tem, em termos de administração, não tem muita coisa boa pra falar, mas sempre uma satisfação, né? Agora, pera um pouquinho, eu preciso calçar minhas luvas aqui ou eu posso sem luva, hein? Porque o cara começou já me empurrando pras cordas aqui pro corner. O rapaz tá forte, hein? O rapaz tá forte. É porque, gente, ó, vamos falar, já que o programa é ao vivo, né? É pra intimidar isso aqui ou não? Já que o programa aqui é ao vivo, não tem edição, nada, né? Nada combinado, já nos bastidores eu falei, não entra nessa pauta aí de futebol aí, de Corinthians, sabe? Só eu vou ter que chamar outro pra porrada essa semana, aí vão falar que eu tô muito encrenqueiro. Imagina, só um pouquinho, pô, só um pouquinho. Mas tem o tamanho do cara, hein? Tá forte. É brincadeira, viu, pô? Eu não gosto muito dele, né? Eu gostava do pai dele, viu? O pai dele é fora de série, né? Cara, você falar pra mim do pai dele... Pelo amor de Deus, isso aí é... Que saudade. O pai dele era meu irmão. Dos nossos pais, viu? Que saudade. E todo dia conversando com o Didi, tenho saudade, viu? 7 horas da manhã era a ligação dele, já verdade. Era um prenúncio do bom dia, viu? Cara sensacional, cara sensacional. Mas o Leandro tá no mesmo caminho. Não, Leandro, é jovem ainda, né? A herança é boa, o DNA é bom, né? A gente teve quem seguir, né? Uma boa escola, graças a Deus. Mas é uma satisfação. Respondendo a sua pergunta, Guarulhos está avançando. Obviamente, Guarulhos está avançando já, ou melhor, avançando nesses últimos anos. A administração passada já conseguiu colocar Guarulhos na direção certa, conseguiu avançar em alguns pontos. A atual administração, né, com o dinamismo do prefeito, que é um jovem, a sua equipe, o secretário de governo, que é um monstro aí na articulação, acredito que vai avançar de maneira mais rápida, inclusive, mas eu, sinceramente, como guarulhense, esquece a política, esquece a paixão, esquece o amor, agora eu vou falar como guarulhense. E vou falar com um amor, na verdade, mas o amor não político, mas o amor à minha cidade, que eu amo. Perfeito. E não abro mão disso. É óbvio que a gente espera que ela tenha olhares mais positivos dos governos, tanto federal quanto estadual, e gostaria, sobremaneira, que ela tivesse muito mais além do que ela está hoje. No transporte público, na segurança pública, na habitação, e essas duas pautas eu participei diretamente, segurança pública e habitação, então eu posso falar com propriedade, desculpa aqui a falsa modéstia, mas sinceramente o governo federal, ele esquece a cidade, e o governo estadual, com todo o respeito ao governador, que vem muito à cidade, né, mas poderia, de maneira mais célere, atender às nossas demandas. Tanto na área habitacional, quanto na área também do transporte público. E eu estou pagando para ver se o meu neto Lorenzo
Eu tenho um netinho que eu amo, que é o Lorenzo, 2 aninhos. Se o meu neto Lorenzo vai andar de metrô em Guarulhos. Porque nós não vamos. Nós não vamos. Mas eu acho que meu neto, que meu neto, se não tiver nenhum aditamento na obra, se nenhuma empresa falir, se não aparecer nenhum vorcaro no meio do caminho, né? E não sei se a gente vai falar disso, mas eu faço questão de falar desse bando de ladrão, né? Talvez meu neto consiga andar de metrô na cidade. Perfeito. Leandro, palavra com você. Perfeito. Bom, concordo com muitas coisas que o João Darcio falou, citou aqui, né? Mas eu vejo que Guarulhos ela vem vindo cada vez mais entrando nos eixos, na linha, né? A cidade ela precisa de arrecadar mais também, né? A gente vê muitas vezes, a população sempre reclama muito, né? Falta isso, falta aquilo, só que se a cidade ela não arrecada, né, fica difícil de se investir em várias e diversas outras áreas, né? O prefeito Lucas, o governo, mandou para a Câmara Municipal no ano passado, já na última sessão, antes do recesso do meio do ano, um pacote com medidas visando a gente ter uma arrecadação maior, né? No final do ano teve algum ajuste. O primeiro ano do prefeito foi um ano que ele trabalhou ainda com o orçamento que foi deixado pelo ex-prefeito Gucci, né? Eu posso falar até com propriedade também da tríade orçamentária que eu presidi o orçamento, né? O PPA, LDO, a LOA, né? Então, Guarulhos, a gente tem uma projeção já para esse ano de uma arrecadação maior, né? Então, a gente estava aí em Guarulhos com uma arrecadação de quase 7 bi, né? Agora a gente está indo para esse ano com uma arrecadação já, a gente chega na casa de quase uns 9 bilhões, né? Que ainda assim não é expressivo, ainda assim ainda é muito baixo, né? Levando em consideração a tua chamada. Guarulhos é a segunda cidade em população, né? Depois de Guarulhos é em Campinas, só que Campinas tem uma arrecadação de 11 bilhões. Então se a gente arrecadar quase 9, a gente ainda está atrás. E se você for pegar Campinas, fala Campinas é uma baita cidade, uma cidade de primeiro mundo? Não. É uma cidade, ao meu ver, uma cidade boa, uma cidade aconchegante, mas uma cidade que ainda se depara com problemas das grandes cidades. Souza, né? Perfeito. Mas os índices que a gente tem, eu vejo que Guarulhos está vindo com uns índices muito bons. O prefeito Lucas, né? Primeira reunião que eu tive com ele, logo que ele 2, 3 meses depois que ele tinha sentado na cadeira de prefeito, ele falou: vereador, eu vou priorizar 2 situações. Eu vou priorizar a saúde e vou priorizar a zeladoria da cidade. Que a zeladoria, a gente sabe que ela estava um tanto quanto deficitária, né? Então, na área da saúde, a gente vê que algumas medidas estão sendo tomadas, novas UPAs estão sendo construídas, revitalização dos equipamentos de saúde da cidade. Exemplo, a UPA Centro, a obra está muito avançada, que é o intuito do prefeito de desafogar o HMU, deixar o HMU realmente para ser um hospital de urgência e emergência, e aquela coisa corriqueira, a pessoa e tem não a porta de entrada, né? Exatamente. Isso. Perfeito. Boa. Cara, sei lá, você tem uma cólica, não que você não tem que ser atendido, que é uma bobeira, né? Mas eu acho que isso aí, não é o HMU, a UPA que resolve essas coisas, mas tipo, a pessoa está passando mal, baixou uma pressão, vai para a UPA primeiro, né? Então a UPA vai estar do outro lado da rua, praticamente em frente, né? No Pimentas também, está construindo a UPA Pimentas com a mesma finalidade, o mesmo intuito de deixar o Hospital dos Pimentas ser realmente um hospital para atender urgência e emergência, né? E as outras demandas, aquilo mais corriqueiro, né? Que não é tão emergencial, a UPA que vai estar atendendo. Então são medidas que o prefeito ele vem tomando, ao meu ver, assertivas para a saúde de Guarulhos. E saúde ou qualquer daqueles de qualquer governo, na esfera nacional, o estadual, todos os municípios acabam tendo um problema, porque a saúde é lei de oferta e procura. Quanto mais qualidade no atendimento, mais gente vai procurar. Mais gente vai procurar. E aí, se a gente tem mais qualidade, negar, né? Não dá para negar. E se começa uma qualidade boa, João, as pessoas elas começam a vir de Mogi, vêm de Itaquá. E dá para negar? Não, tem razão, vereador. É verdade. Nós somos a cidade referência da região. Uhum, perfeito. Então você imagina. Para você ter uma ideia, Itaquá tem aquela região do Aracília, aí você tem uma UPA que é de Itaquá e tem uma que é de Guarulhos. Aonde o pessoal vai? Para nós de Guarulhos. Exatamente. Na verdade, eles vão onde o atendimento estiver melhor. Então, mas porque se a de Guarulhos estiver melhor, o pessoal de Itaquá vai na de Guarulhos. Se a de Itaquá estiver melhor, funcionando melhor, entregando melhor, vão buscar de Itaquá. Mas teoricamente
Guarulhos É referência. é referência, né? Sim, ó, por exemplo, eu recentemente inaugurei o escritório no Bom Sucesso. Né? Que vereador, o João sabe disso aí, vereador tem muitas questões muito bairrista, territorialista, o vereador de um bairro, de uma região, que eu falo sempre uma bobeira, né? A gente é vereador da cidade toda. Né? E a gente já se cruzou fazendo campanha e trabalhando depois da campanha na cidade toda, em vários locais, hein? Vários locais, sim. Verdade. Né? Poxa, você tem voto em uma Não, na cidade toda, é verdade. Senão as eleições não seria aquele modelo lá que era o distritão ou distrital, né? Que era por região. Que até seria mais justo, né? Que eu acho que seria. Mas Mas enfim. a regra é a regra. A minha base eleitoral, onde eu sempre tive uma projeção maior de votos, onde tive uma atuação maior, foi na região de Cumbica. Mas Bom Sucesso, tem 20 anos que o Bom Sucesso não tem um vereador eleito ali naquela região. Então eu falei, poxa, eu vou montar um escritório, conversei muito com o prefeito, falei, olha, é uma atitude um pouco um tanto quanto ousada, né? Mas eu acho que se faz necessário ter alguém ali tendo um diálogo mais próximo com a população, com a região, né? E eu tive uma reunião agora, recentemente, 2 semanas atrás, com a dona Maria do Chachado, que é uma grande liderança lá, veio candidata, tudo, e ela está somando força comigo, junto no meu grupo político agora, fazendo parte do mandato também, né? E ela fez uma reunião com as mulheres da associação dela, e muitas delas ali da região de Bom Sucesso, o que elas falavam para mim? Poxa, vereador, tem que ver porque a gente precisava de ter uma UPA aqui, porque às vezes a gente sai daqui, a gente vai para Arujá do que a gente fica, que é mais perto. Que é mais perto. Então aí ela falou assim, quando a gente chega lá em Arujá, o povo fala, mas vocês são de Guarulhos, vai fazer o que aqui? Mas eles vão por quê? Não porque a saúde de Guarulhos ela não tem uma entrega, elas vão por uma questão até de uma proximidade, que se você for pegar do Bom Sucesso, é mais fácil você ir até o centro de Arujá do que você vir até o centro de Guarulhos. É verdade. Concorda? Concordo. Então, assim, a saúde, a gente sabe que é um tema assim, espinhoso da gente falar, lidar, mas o Guarulhos, eu acho que está fazendo uma boa entrega, e na zeladoria também. O que a gente tem muita reclamação hoje é por conta da quantidade de obras, a cidade, as ruas com buraco inteiro de obras, só que é Sabesp, né? Só que a população não entende, olha se é a prefeitura ou se é a Sabesp, E também tem aquele detalhe, você não faz um omelete sem quebrar ovos. É o que a Sabesp está fazendo, a gente está fazendo a canalização. Mas poderia ser mais rápido, né? Poderia, tanto que na Câmara Municipal foi até sugerido, se montou agora, acho que tem uma CEI instaurada, né? Para entender melhor qual que é o cronograma da Sabesp. Isso é importante. Porque, poxa, atrapalha a vida do trabalhador, do estudante, atrapalha uma bagunça toda a cidade. E até saber, Leandro, aquele teve lá a Câmara, né, encheu de água, parece que teve algo relacionado à Sabesp. O presidente falou. Eu estava até no dia, estava com o a reforma, acho que da Dutra também. Na verdade, o que o presidente Martello ele falou, que a questão maior não é que não está relacionada às obras da Sabesp, porque próximo da Câmara Municipal, qual que é a obra que tem? A Dutra. Da Sabesp não tem. Não tem nenhuma. Né? O que teve foi aquela obra ali da Dutra. Então, ou seja, o que o presidente ele falou? Que a vazão, a drenagem, parece que tamparam a drenagem ali, o pessoal da Dutra, a água não tem para onde escoar, ou seja, ela ficou represada ali e a Câmara Municipal está na margem. Nós tivemos aqui na Vila Galvão, você lembra do piscinão? Depois das obras? Uma vez foi uma obra predial, que eles interromperam a vazão, voltou tudo. Foi. Eu posso só pedir a gentileza, porque vocês falaram de saúde, tem um vídeo do Daniel que ele falou sobre esse tema, que é um ouvinte nosso. Você pode colocar, produção? Fala, meus amigos do podcast 2 em 1. Aqui é Daniel Avelar, da DNA Master e também do Grucast. E a agenda tá pronta aí pro Grucast, começa dia 1º de abril, aproveitando aí. E quero fazer uma pergunta aí pros 2 convidados aí, secretário João Dárcio e o nosso vereador Leandro Dourado. A gente tá vindo aí, muitas obras aí sendo executadas aqui em Guarulhos. Para quem é guarulhense nato sabe que vem ocorrendo bastante investimento aí na infraestrutura de Guarulhos. Porém, na área da saúde eu vejo ainda um pouco precária. Vou citar um exemplo aqui meu mesmo. Para você conseguir um exame, fazer algum exame, a demora, a fila, né?
para poder fazer o exame é muito grande. E eu queria saber o que está sendo feito para poder sanar essa fila, que é uma questão aí já de vários anos, aí, de vários mandatos aí de outros prefeitos, de outros vereadores. Eu quero saber exatamente o que está sendo feito para melhorar e sanar essas filas e para que os exames sejam feitos de forma mais rápida, porque a doença ou a investigação de alguma doença não espera. A doença sempre evolui e a nossa saúde ainda não está evoluindo como deveria ser. Essa é a pergunta aí para os nossos dois amigos aí, convidados, que estão aí na mesa aí do 2 em 1. Forte abraço. Muito inteligente, né? Pergunta. Vai na linha que vocês estavam comentando. Eu acho que tem um ponto, né, Leandro, que a gente precisa entender que é de base, né? A questão do contingente, né, populacional de Guarulhos, que é absurdo, né? E é diretamente relacionado à questão do atendimento, né? Então, tudo que envolve escala em Guarulhos tem uma complexidade maior, né? Você está falando de uma cidade aí de 1.300.000, 400.000 habitantes. Né? É porque tem um número oficial, né, João? Mas a gente sabe que a cada dia está tendo aquele puxadinho. É mais de 1,5 milhão de habitantes, né? A gente sabe como funciona. Na verdade, o que está sendo, as medidas estão sendo tomadas hoje, é praticamente o que eu estava dizendo aqui agora há pouco, né? É Daniel, né? Daniel. Então, Daniel, basicamente eu estava falando agora há pouco. Quais são as medidas que o prefeito, a atual gestão, ela vem tomando para tentar zerar um pouco mais essa questão da fila para exame, tanto para consultas também, né? Porque a gente tem muita reclamação na cidade, não só de exame, como também de consultas, às vezes que acaba se demorando um pouco, né? Então, as atitudes e as ações tomadas, uma delas, né? A questão do Hospital Pimentas, o prefeito está com o terceiro andar, né, do Hospital Pimentas para concluir, para entregar o terceiro andar, ou seja, você tem mais centro de diagnósticos, né? A construção das UPAs também é uma forma que se tem também de você ter outros equipamentos de saúde, porque os atuais equipamentos de saúde que a gente tem na cidade de Guarulhos, infelizmente já está colapsado. Volto a dizer, é a lei da oferta e procura. Você tem muita gente buscando e procurando para fazer exame, ou seja, vai seguindo uma ordem, né, cronológica ali de atendimentos, né? Então, a partir do momento que o prefeito ele vem ampliando, vem inaugurando novos equipamentos de saúde da cidade, com mais infraestrutura, com mais equipamentos, você vai ter um avanço um pouco mais rápido, para ter diagnóstico, para que possa ter os exames, no caso, com um pouco mais de eficiência, mais rapidez. Tá? Mas isso que fique claro, não é atitude que se toma em 1 mês, em 2 meses. Isso não se muda. Não adianta aguardar, esperar um milagre na saúde e achar que o prefeito em 1 mês, em 2 meses, em 1 ano, vai revolucionar a saúde. Até porque a obra demora, né? Exatamente. A obra demora. Eu até falo uma outra coisa. E a questão não é só a obra, não é só a construção de uma UPA. Eu lembro que, quando eu nem estava na política, o meu pai tinha uma boa amizade com o ex-prefeito Almeida, Eu lembro belo de um dia que o Almeida ele esteve na casa do meu pai e eu acompanhava ali a UPA com bica. Eu via que o prédio estava pronto, a estrutura da UPA estava pronta, Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada do Almeida inaugurar. Eu falei, poxa, eu ficava comigo perguntando, falei, pô, mas a UPA está pronta. É só o cara ir lá inaugurar, cortar a faixa e tá tudo certo. Por que ele não faz? Aí chegou um belo de um dia, eu não me aguentei, eu cheguei e falei, Almeida, deixa eu te fazer a pergunta. Por que você não inaugura a UPA? Tá pronto já. É tão fácil, é tão simples. Aí ele falou, Leandro, vamos lá. Aí eu vou falar valores aqui meio que hipotéticos, né? Que não são esses, né? Mas ele falou assim, sabe quanto que custa para construir uma UPA? Eu falei, não faço ideia. Tá? Exemplo, olha, para construir uma UPA, se o custo para construir o prédio, tudo, enfim, é 1,5 milhão. Tá? Perfeito. Ele falou, sabe qual que é o custo para a manutenção dessa UPA? Com médicos, toda estrutura e tal, o gasto que tem mensal dela? Eu falei, não sei, é um gasto de 500 mil. Ou seja, então a cada 3 meses, o custo de uma UPA, você constrói uma UPA. Então o problema, veja bem, não é construir, é você manter. É o custeio. É o custeio, você manter ela em operação.
Então, se fosse para construir torto à direita, a esmo, não tem a menor dúvida. O prefeito Lucas ele construía uma UPA em cada bairro, em cada região. Tem responsabilidade, né? Construir e pôr para operar. Só que pôr para operar, exatamente, que aí é o detalhe. A questão dos médicos, né, em Guarulhos. Agora você vê. Que é o detalhe da gestão, é o detalhe, poxa, se contratar médico. E médico não acha que a gente contrata médico e que se tem médico com facilidade. Eu chamo a atenção e falo assim, ó, quantas vezes já viu ali no centro de Guarulhos, nas agências de emprego ali na 7 de setembro, na João Gonçalves também, quantas vezes você viu ali nas agências de emprego, o cara com uma pastinha embaixo do braço, um médico, indo procurar emprego porque está desempregado? Já viu? Eu nunca vi. Não tem médico desempregado. A sua esposa já teve agência de emprego, Minha esposa já teve agência de emprego. Nunca apareceu uma vaga. Pegando um gancho aqui na questão do vereador, e foi muito bem colocado, aí já remete aqui a minha resposta à tua pergunta. Então, olha como Guarulhos, e já respondendo até a questão do Daniel, olha como Guarulhos precisa dessa atenção do governo do estado e do governo federal. Foi bom, foi muito bem colocado essa questão. Você não tenha dúvida, né? A cidade não é autossuficiente. Ela precisa da atenção do governo do estado e do governo federal, em várias áreas, inclusive na saúde. Concordo 200% contigo. Porque então, não adianta aparecer só na época, não adianta aparecer só na época da eleição. É isso que a gente fica, né, sabe, chateado. E aí eu vou colocar mais uma questão, Leandro, e você como político, né, tenho certeza que vai concordar comigo. Políticos bons, eu falo com tranquilidade. E eu não vou falar que não é o tamanho do cara, mas mais uma vez eu coloco aqui, né? O Gelé que eu digo, hein? Foi o primeiro voto do meu filho lá, ó a responsa lá, Leandro. Foi, aí, garoto. Ali, o primeiro voto, né? O eleitor ali para me cobrar, tá vendo? E é grande também o eleitor. E é grande. Esse não dá para brigar não. Esse aí não sei. E aí eu faço mais uma questão, eu coloco mais uma questão na mesa aqui, né? A importância do momento que nós vamos daqui a pouquinho estar vivenciando, que são as eleições. E eu faço um alerta para o nosso eleitor, Dourado, né? A importância de você eleger, né, pessoas comprometidas com a nossa cidade. Vou votar em Guarulhos. Não é só questão de votar em guarulhense. Às vezes não tem alguém aqui em Guarulhos que tenha o perfil de ajudar a cidade. Deputados que ajudem a cidade. Quer sejam da cidade ou não. Melhor se for da cidade. Que viva a cidade. Como o Leandro, como eu, como qualquer outro que seja da cidade. Que vá à feira, que vá ao mercado, que passeie, que vá buscar o filho na escola, que vivencie o trânsito da cidade. Enfim, que viva a cidade. Ou aquele deputado, né, que tenha um carinho, que mande recurso para a cidade. A importância de termos deputados, né, que enxerguem com bons olhos e com bom coração a cidade de Guarulhos. Mas, João Darcy, você está falando que está perfeito. As últimas entrevistas que eu venho participando, né, os programas que eu venho participando, os lugares que eu ando indo, eu venho falando muito, fazendo muito esse apelo, esse apego para a população de Guarulhos, dizendo que vote nos candidatos, seja da cidade, que tem uma ligação com a cidade de Guarulhos, porque o histórico que a gente tem das últimas eleições, nada contra os nomes que eu vou citar aqui, nada contra, tá? Mas, por exemplo, quem tomou voto da cidade de Guarulhos, os recordistas de voto, foi Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Tiririca, Celso Russomano, Joyce Hausmann, Janaína Pascoal, ou seja, todas as pessoas que não têm uma ligação direta com Guarulhos, porque a mídia entrega, a rede social... Isso, tem uma exposição maior na mídia, não é isso? E não estou falando se são bons ou péssimos parlamentares, não estou entrando nessa celeuma. Para a cidade não estão sendo bons. O que eu digo é o seguinte, não demandam recursos para a cidade. Exatamente. Então a gente tem que ter um ano agora eleitoral, que eu tenho minhas candidaturas, né, que eu irei apoiar, o João tem as candidaturas que irá apoiar também, Então não é fazendo campanha aqui, mas é dizendo que procura as propostas, procura os candidatos que têm uma ligação com Guarulhos, que você mais se identifique. Dourado, 50%, nós somos aqui 1,5 milhão de habitantes, um pouco mais de 900 mil eleitores. Olha o tamanho de Guarulhos. Pouco mais de 900 mil eleitores. Metade dos nossos votos vai para fora. Vai para fora. Foram para nomes como esses que o Dourado colocou. E a conta ainda é pior, porque a gente tem uma cidade com praticamente 1,5 milhão de gente,
que o censo, eu acredito, está desatualizado. E só 900 votam, né? Não, nem isso. E nem isso. 900, em torno de 950 mil são eleitores. E não é esses que votam, né? Os votantes, votos válidos, vai dar em torno de uns 650 mil. Olha que loucura. Então, foi uma cidade quase 1,5 milhão de gente. Só que quem vai para a urna e que vota, 650 mil. Menos da metade das pessoas que vivem na cidade. Então, depois não adianta reclamar, E né? desses votos ainda, desses 650 mil, que é os votos válidos, eles ainda vão para fora. Então a gente está falando que numa cidade com 1,5 milhão de pessoas, quem que vota em Guarulhos e os votos que compõem os candidatos de Guarulhos dá em torno de 300 e poucos mil. Pois é, é absurdo. Absurdo. Deixa eu só falar um pouquinho com nós. A conversa é muito boa, né? Mas o público está interagindo bastante, tá elogiando muito vocês. Né? Opa, que legal. A gente fica feliz porque as pessoas reconhecem o trabalho, né? A gente fica muito grato, né? Tem a Andressa aqui, o professor Léo, que é nosso amigo, o Genide, o doutor Leon, o Silvano, o grande Silvano, e o Gilmar Godoy, que também tem uma pergunta. E tem algumas provocações aqui, que eu vou fazer para vocês, que aqui não tem muito. Uma que estão falando aqui, ó, Leandro tem perfil de presidente da Câmara. Perfil do presidente da Câmara. Que é uma questão aí que você vai ter que responder pra gente. Você já foi vice, né? Já fui vice. Um bom vice que eu acompanhei. Não, eu já assumi a presidência da Câmara. Então eu já fui presidente da Câmara já por 2 vezes em licença Então, do já Bartelo. assumiu, né? Vai ser difícil o pessoal não respeitar a ordem lá. Agora tem outra provocação. Qual que é a outra? Você vai ser presidente da Câmara e um dos vereadores vai ser o João Darcio no Mobiliza. Boa, aí. O João tá mais que bem-vindo para vir pro Mobiliza. O Mobiliza é um partido que está crescendo. Guarulhos, a gente fez uma boa bancada. Tô na presença municipal hoje do Mobiliza. A gente vai estar montando, claro, um partido muito bem estruturado também para as eleições municipais em 2028. E vai ter muita novidade aí para a próxima semana. Vamos ver se eu volto aqui quanto antes, para dar uma notícia aí de algumas coisas aí de bastidores ainda que está para acontecer, né? E que eu acredito muito aí, 99% já deu certo, que vai acontecer e o Mobiliza vai entrar aí para um cenário nacional aí de uma forma muito positiva. Que legal, eu agradeço aqui a lembrança aqui do pessoal que está Até foi o participando. Luiz Teco que Um abraço aí pro Luiz Teco. E se o João Darcio estivesse no Mobiliza, estaria eleito. Então, mas eu só não estive no Mobiliza porque lá não tem cabra-macho. Agora tem, né? Porque não deixaram entrar. Não deixaram? Não deixaram entrar. Não sabia, não. Né? Não vou falar quem, não sei quem, mas não foi nem o presidente, nem o vereador Anistaldo, que eu tenho certeza, porque já me falaram isso. Então não deixaram entrar. Se tivessem deixado entrar, né, eu estaria eleito. Agora aquele negócio, né? Poxa, você estaria eleito Quem tem medo de ir ao banheiro, não come. né? Chupa gelo, porra. não é bem assim o ditado, mas eu dei uma enquadrada aqui por causa do horário, Vai né? entender. Sim, sim. Agora acho que o presidente aqui é um cabra macho, já até fez o convite, então eu vou pensar muito bem nesse convite aqui. E esse você pode confiar que é de palavra. E posso dizer uma coisa? Eu estava no Solidariedade, fui eleito pelo Solidariedade, né? Ajudei muito na construção, na montagem da chapa lá do partido, né? Um partido, poxa, Eu só não fui pra lá porque eu fui fiel ao Guti até o final, até o último minuto, viu? Eu cheguei a te convidar para ir? Você convidou, o Almeida me convidou, a Fran me convidou, né? O Eloy, encontrei com ele fazendo campanha, ele, poxa, pediu pra gente caminhar junto, mas... Estaria eleito também. Eu, como sou um cara de palavra, e às vezes eu me... Mas vale isso que o legado fica, tanto que as pessoas te procuram, isso é importante. O legado mas às vezes você acaba... mas às vezes você, infelizmente, às vezes você paga pela sua palavra, né? Eu tô pagando pela minha palavra. Mandar um abraço pro nosso amigo aqui, o Gui, que apresenta... Qual Gui? Nós, o Guilherme. Pô, faz tempo que eu não vejo o Gui. Por onde ele anda? Mandar um abraço aí, faz tempo, né? Gui, grande abraço. Um abraço, Gui. Gui. Estar aqui também. O Guilherme Online, gente boa pra caramba, viu? Ele é muito bom, O né? Guilherme é sensacional, pô, nosso O amigo. professor Léo também, né? Que é fora de série. O professor Léo é um grande amigo, né, gente? Uma pessoa que a gente gosta muito. 26 anos diretor do João de Almeida Barbosa. É a pessoa que ajuda, né? A pessoa vive a educação. Né? Hoje ele está na Secretaria de Educação, né?
Está trabalhando bastante lá, uma pessoa sempre que Reconhecido, né? Reconhecido, uma pessoa que nos ajuda muito, sempre tem Tem conhecimento, né? alguma legal. pauta, alguma demanda relacionada à educação, aí sempre entra em contato com o Léo, sempre atencioso, sempre predisposto a nos ajudar. Antigo da cidade, Não, né, grande pô? abraço. Tem uma mensagem aí do Gilmar Godoy, que está com a gente acompanhando também. Gilmar é uma liderança aí sensacional do Guarulhos, foi presidente da SEAG, é do CREA, conhece muito e sempre disposto a ajudar a cidade, viu? E é membro honorário da FAB também, vai estar segunda-feira com a gente lá. Bom dia, meus amigos, podcast. Agradecendo a oportunidade de poder fazer umas perguntas ao nosso secretário, ao nosso dileto vereador, com respeito a projetos e a participação da sociedade civil organizada junto ao Poder Executivo e o Legislativo. Especificamente, com respeito à Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos. Veja que, resumidamente, fazer um histórico, na época da pasta do João Dárcio, nós fizemos alguns projetos de habitação, e eu não sei por que problemas outros, e isso não foi para frente. E também nós levamos pessoalmente, eu levei pessoalmente ao secretário de gabinete, um projeto para regularização de moradias e uma fiscalização melhor também aqui em Guarulhos. Isso fomentaria o quê? Uma melhoria na parte de recursos para a prefeitura, e teríamos também uma cidade mais organizada, mais regularizada. E, infelizmente, isso não foi para frente. Eu acredito que deixaram, esqueceram na gaveta. E a minha pergunta é a seguinte: como é que os senhores veem a participação da sociedade civil organizada, especificamente a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos, junto ao Poder Executivo e Legislativo, com o intuito de melhorar a cidade, o nosso município tão querido de Guarulhos, porque nós temos engenheiros profissionais dispostos a ajudar. É o que eu sempre falo. Não falta engenheiro, falta engenharia. Então eu agradeço e muito obrigado, hein? Sucesso! Gilmar, fica à vontade. Bom, primeiro eu quero agradecer a participação. Me recordo, conversamos por várias vezes, não só com a SEAG, mas com outras entidades. As decisões não dependem só da gente, né? Enquanto secretaria, enquanto secretário, a gente tem uma esferas superiores e discussões superiores que precisam analisar juridicamente, enfim. A administração é muito burocrática, tem muitos entraves. Se dependesse só da anuência do secretário, para mim já estava feito. Mas você foi o que mais se regularizou, mas não tem historicamente, dúvida. né? Eu preciso de ajuda. Nós não temos dinheiro. Nós não tínhamos dinheiro naquela época. E não fizemos mais por falta de recurso. O prefeito, depois, quando ele entendeu a necessidade, ele chegou a investir, né, nos programas de regulação fundiária, porque nós conseguimos fazer com que o governo entendesse a necessidade, e uma delas além da organização da cidade, a questão financeira que retorna para ela. Uma cidade regularizada, ela arrecada mais. É verdade. Então você investe hoje, mas amanhã você vai estar... É investimento, não é custo. Vai estar oferindo o recurso, o imposto, como você falou, que é necessário, né? Porque tem várias áreas, diferente do que as pessoas pensam, mas é só a periferia que é... Não. Tem várias áreas centrais aqui, que não são regularizadas. Perfeito. Vamos falar, a gente pega toda a região aqui dos continentais aqui, são bairros bons, tudo. E bons, né? tem Boas casas. Continental, próximo ao Shopping Maia, Timóteo Penteada, tem várias regiões aqui centrais que faltam regularização. Essa briga com o João, porque aí é expert. Então, mas eu preciso, e se eu estivesse à frente da pasta, com certeza eu ia levar essa discussão à frente e eu ia precisar, né, que as associações, as entidades nos ajudassem com a mão de obra que eles estavam dispondo para a gente poder avançar nessas questões. O que eu puder ajudar, eu estou fora da administração, mas eu já me coloquei à disposição por várias vezes. Se eu puder ajudar, claro que eu vou ajudar a minha cidade. Independente da administração, XYZ. Eu sou guarulhense. Perfeito. Eu sou guarulhense. E eu quero ajudar a minha cidade. Como já ajudei no passado, quero continuar ajudando. Perfeito, isso é ótimo, né? Eu acho que as associações, o Gilmar, né, é uma pessoa que ajuda muito. A gente esteve no Condegru, ele era um dos membros mais atuantes, é muito inteligente.
O Gilmar tem a característica que ele é uma pessoa internacional. Ele acumulou muito conhecimento, viajou, morou na França. Muito, né? É igual o Lorival, não? O Lorival, que é amigo nosso, Lorival ele viajou Norato. o mundo todo, Sim. ele tem 30 mil horas de voo. Então ele fala que quando ia num país, ele ficava olhando aquilo que poderia vir aqui para Guarulhos. Então ele tem uma série de ideias, eu fico feliz que o Leandro tem conversado muito com ele, né, Leandro? Muitas propostas. Mas a gente precisa dessas pessoas. Assim como você acumulou. Eu faço isso também. Onde eu vou, fico olhando o que eu posso colocar aqui e trazer para a cidade. É assim, cara, a gente é interlocutor, não é? Todo dia, né? Até para o Gilmar entender. Às vezes tem muita proposta que ela é boa pra caramba. Eu não tenho a menor dúvida que a proposta que eu não conheço a fundo qual que foi a construção, regularização, né? do projeto que ele estava querendo tocar. Não tenho a menor dúvida que o projeto era excelente, né? Mas para ter uma ideia, tem projetos nossos, por exemplo, de vereadores, projetos bons, cara, que a gente apresentou. Eu tenho um projeto que apresentei no meu primeiro ano de mandato, até hoje ainda não passou ainda nas comissões. Ai, que absurdo. Porque é travado, e eu tô lá. E olha que eu tô lá na Câmara. Esses dias para trás, recentemente, a gente votou um projeto do vereador Lamé, que foi um projeto que ele apresentou em 2013. Ou seja, um projeto de 2013, a gente votou nele agora. Às vezes é um projeto que já fica um pouco mais desatualizado, tudo. Você vê, eu apresentei um projeto uns 2 anos atrás, por aí, né? Autorizando, né? Garantindo que as passagens de ônibus elas pudessem ser cobradas com cartão de crédito, cartão de débito, né? Você vai em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do planeta que você for, Perfeito. Poxa, as pessoas vão lá e pagam lá com cartão. Eu vou viajar, se eu viajo fora do Brasil, eu pago com o meu cartão. Não é? Eu não tenho cartão de transporte de onde eu tô. Que a gente chamava de cartão de plástico, né? Cartão de plástico. Hoje tudo bem, hoje a gente tem no celular. Dinheiro de plástico. O dinheiro de plástico, E hoje a gente nem ele mais tem. Hoje está no celular, que é a aproximação. Quando eu apresentei o projeto, na época que eu apresentei o projeto, a questão do Pix, ela já tinha começado a surgir, mas nem eu tinha ainda chave Pix, tudo era uma coisa que não existia. No meu projeto, por exemplo, eu não incluí o pagamento por Pix. Então, já tem que atualizar. Aí você vê que quando o projeto ele foi, poxa, teria que ser atualizado. O que o prefeito fez? O prefeito, ele como foi? Revogou o projeto? Não, ele vetou, né? Ele vetou o projeto, né? Na época o pessoal, poxa, mas o prefeito vetou, mas foi conversado. Ele falou, olha, vereador, eu vou mandar o veto do projeto, a gente vai fazer as readequações e reapresenta novamente, porque tem uma ideia de mudar o cartão, a forma de cobrança, tudo. Eu falei, não, sem problema nenhum. Eu não tenho a vaidade de querer fazer algo e dizer, olha, eu fiz, não, eu tenho realmente a mesma intenção que o João tem. A gente, quando a gente se coloca à disposição da política, né, tanto eu, por exemplo, eu venho da iniciativa privada, sou da área da indústria, não tenho a política como uma forma de sustento de vida. Se amanhã eu não for mais vereador, poxa, minha vida vai continuar tocando. O João é a mesma forma, ele também vem da iniciativa privada, não tem a política como uma forma de sustento e subsistência. Hoje não está na política, está vivendo a vida dele, às vezes até melhor, não é? Que passa a não ter uma série de compromissos, uma série de preocupação. Concorda? Isso pode se dedicar muito mais para a família, para as coisas. O sangue dele fica. Mas é o sangue, mas justamente é isso. Na política, a gente está na política por gostar mesmo, a coisa de gostar e de querer ver a coisa acontecendo. Então, quando a gente fala com toda a população, sempre, todo dia, dia após dia. Sempre alguém tem uma ideia legal, quer te apresentar um projeto, vereador, apresenta isso, luta por aquilo, e a gente vai se colocando à disposição e a gente briga. Só que a gente sabe que a máquina pública, de uma forma geral, ela é um tanto quanto complexa, né? Então as coisas elas não acontecem às vezes numa simples canetada. Tem que se avaliar uma série de coisas, todos os projetos, o governo tem que consultar a questão jurídica, a questão de constitucionalidade, se pode, não pode. Dentro da área, por exemplo, que o João entende bem, que é regularização fundiária, regularização dos imóveis, eu cheguei pouco tempo atrás, não lembro se foi com o Anistaldo que eu falei, ou foi com o João, alguém dessa área, eu falei, poxa, a mesma história do Almeida lá, tá pronta, por que só não inaugura? Que é tão simples, E eu sou vereador, sou parlamentar da cidade. Falei, por que não entrega logo, não regulariza essas comunidades e tudo?
dá o título para todo mundo numa baseada só, e todo mundo vai sair pagando imposto, a cidade arrecada. É tão simples de fazer, mas não é simples dessa forma. Você não vai lá e fala, olha, você está entregando título. Tem muitas áreas de ocupação lá atrás, que é a área que é particular. Tem área de risco, área particular, tem várias nuances, né? Agora, você sabe que a administração pública, cara, ela é muito burocrática, né? Ela é lenta, ela é morosa. Poderia ter uma grande reforma e tornar a máquina mais atual, mais veloz, mais dinâmica, que atenda. A máquina pública de Guarulhos. Não, geral. Ela tem que ser de maneira tal atualizada que atenda às necessidades, né, do munícipe, né, e de acordo com o quê? Com a época que a gente vive. O que tem, né, João, só nessa discussão para a gente apimentar um pouquinho, a gente tem membros de procuradoria, né, que as pessoas eles ficam procurando efetivamente erros, né? E aí eles travam todo o processo. Eu lembro quando a gente estava lá na Câmara, para pôr fotovoltaica, lá foi uma guerra. É verdade. Conhecendo bastante, você botou o projeto na época, né? Para a gente colocar o fotovoltaico, que é uma coisa boa para a cidade, economizou energia. Economia para o legislativo. O Leandro foi um dos que apoiou. Mas assim, era muito difícil, porque eles colocavam todo dia, colocavam um empecilho. Então, sem falar isso, né? Os que jogam contra, né? Mas o tempo, né? Então, eu acho que essa discussão é muito importante, Leandro, João Darcio. Eu acho que tem que ter mesmo uma reforma e ter uma visão prospectiva positiva. A prova, depois se tiver erro, a gente neutraliza. Você usou um termo aqui bacana, dinamismo. Que nem o Daniel falou, o rapaz aqui participou, a saúde não espera, por exemplo. Você não vai querer ficar doente. E se você por acaso ficar doente, você não vai esperar. Você quer um atendimento rápido, tomar um remédio rápido, você quer melhorar rápido, fazer um exame rápido para saber o que você tem, enfim. É isso. E a cidade às vezes está doente também, assim, né? Pois dependendo das demandas. Nós temos alguns quadros aqui que a gente gosta, né, sempre de introduzir, até para quebrar, vocês beberem uma aguinha aqui, fica à vontade. Que a gente tem, primeiramente, é o chute na canela. Olha a vinheta. Agora não tá com nada, né? Sai no final da entrevista já. E o que nós colocamos, né, como chute na canela na semana foi a questão das conversas que vazaram lá do presidente do Congresso, né, com o presidente de um Congresso, com outro vereador de uma cidade pequena, mas conversas não republicanas, né, acordos para prejudicar outros. Então a gente fica indignado, né, com esse tipo de ação do poder público. E a gente quer que as pessoas, né, sejam transparentes, não com negociatas. E aí, quando eu vejo isso vindo de cima para baixo, a coisa fica muito grave. Então, a gente está enfrentando várias crises. Você já falou, né, do nome do banqueiro aí, né, que eu nem gostaria de estar falando o nome desse cara, mas que sequestrou a República, sequestrou o Judiciário, sequestrou o Executivo. E eu queria que vocês comentassem a respeito como vocês estão sentindo esse momento, né, e esses escândalos que estão aparecendo. Bom, escândalo atrás de escândalo, né? Nada como um escândalo para abafar outro escândalo. Enquanto estava à tona o escândalo do INSS, né, ninguém mais fala em INSS, agora você fala no escândalo do Banco Master. E daqui a pouco apareceu um outro escândalo para abafar o escândalo do Banco Master e assim por diante. É uma vergonha. É uma vergonha. Mas eu volto a dizer, o palhaço, o idiota dessa história somos nós. Porque se houve essa conversa entre o presidente da Câmara, né, um vereador, se a conversa não foi republicana, a culpa é nossa. Porque nós que elegemos. O político tem a vontade de ser eleito. Ou vereador, ou deputado, ou presidente da República, ou prefeito. Concorda? Concordo. Agora, quem escolhe, quem coloca aquele cidadão lá para representá-lo, olha o termo, representá-lo, é o eleitor.
Então é o eleitor que vai ter que acordar na eleição cedo, né? Escolher o período que ele vai votar, ou de manhã, ou à tarde, enfim. Ele vai escolher lá o seu candidato, o seu representante, escolher o seu representante. A hora que o eleitor entender o significado do seu voto e qualificar o seu voto, eu tenho certeza que nós teremos melhores representantes. É como você escolhe um médico, como você escolhe um advogado. Se você escolhe... né, eu costumo dizer o seguinte, que o político é reflexo do eleitor. Não tem jeito, Devanildo. As pessoas podem me odiar, posso ser cancelado na internet do que eu vou falar, mas se a política hoje é ruim, é porque a qualidade do eleitor é ruim. É o cara que escolhe, é o eleitor que escolhe. Não tem jeito. Não adianta reclamar. Se você escolheu alguém que fala que o país hoje é líder na questão do crime organizado, o que eu posso fazer? Você que escolheu aquele cidadão para ser o presidente do país. Se você escolheu um presidente que foi, na época da pandemia, ele foi omisso e morreu várias pessoas, você que escolheu aquele presidente. Se você escolheu, né, um grupo de pessoas que estão lá no celular do cara que está preso, imagina o que tem naquele celular, parece que são 6 celulares, né? São 8, né? 8 celulares. Você imagina o que tem lá. Né? Só de contato. Pô, eu não tenho telefone de nenhum ministro do STF aqui. Eu não tenho o telefone de presidente da Câmara, presidente do Senado, eu não tenho. O cara tem. O presidente da República não me recebe fora do horário de expediente. Não sei se recebe o Leandro. Ainda não cheguei nesse ponto. Eu confesso que eu queria. Eu não vou tomar uísque Macallan 30 anos em Paris para discutir o sistema judiciário do país e assim por diante. Quer dizer, e eu não participo de festinhas. É a festinha lá em, como é? Itaiaiá, como é o nome? Eu nem sei o nome, né? Então você imagina que esse cidadão, e fez de caso, pensem comigo, hein? Fez de caso pensado, hein? Sim, tudo arquitetado, poxa. Pra quê? Pra deixar o cara na mão. Não, verdade. Tem até um termo, né, para sequestrar. Eu vi uma notícia agora que parece que o cunhado dele tá fazendo um acordo para delação premiada, né? Também. E às vezes a bucha é a bomba maior, vem da onde menos imagina. Às vezes pega e fala, o cunhado do cara que não tem nada a ver, às vezes é o cara que sabe de tudo e é o cara que vai... É o cara que operava. Vai Parece que é o cara que operava, já fechou até a igreja. Mas enfim, assim... Que era o cara que tinha relação com a Lagoinha. Lagoinha, Bom, eu espero que realmente o Brasil ficou muito triste com tudo sumiu, isso. Né? Quem? O sicário sumiu, porque não teve enterro, ninguém sabe onde está o corpo, né? Não fizeram nem... Não tem o exame do legista, não se sabe a causa-mortes, enfim. E olha que o cara era machão, né? Matador, o cara era todo... Sicário, né? Pois é, tem todo... uns filmes na Netflix, mas sicário é o cara... Aí o cara não aguentou ser preso preventivamente, o cara em 2 horas que ficou Mas a história... na PF, o cara se matou, pô. Não, mas a história meio que se repete. Você lembra do PC Farias? Lá atrás? Suzane e Marcolino, né? Que... E assim por dia, e assim vai. Nada como um escândalo após o outro, e um então, vai encobrir o outro. O que eu espero? Que o eleitor, nessa próxima eleição, ele reflita tudo isso que está acontecendo. Eu não estou defendendo lado, hein? Porque eu detesto esse negócio de lado, de esquerda, de direita. Me causa algeriza, tô coçando. E eu não sou nem de extrema esquerda, nem de extrema... Eu acho que essa discussão é uma discussão idiota, para ser sincero. Serve para alguns, né? Que é uma discussão idiota, e Nelson Rodrigues já falava, né? Que depois eu vou até pegar aqui o que ele falava, que é bem bacana, que já vi 2 vezes essa semana aqui. Essa discussão, ela trava o mais importante, que é a discussão política. Então você vê na Câmara, por exemplo, é bacana, é legal, você vê lá os caras gritando, tal, dá like na internet, mas a discussão real, que é o que a cidade precisa, não se discute. Porque fica aquela discussãozinha de esquerda e direita. João, teve umas 2 vezes na Câmara Municipal, que eu acabei me posicionando lá, tem que ser uma forma meio ridícula e ridicularizar também, que não tem como, né? Uma vez eu peguei a tribuna e falei, olha gente, queria aqui fazer uma nota de repúdio contra o camarada que forjou a própria morte dele, tal, e esse cara ele não morreu, né? Eu tô falando do Elvis Presley. O Elvis não morreu. É mentira e tal.
Pô, ficou olhando e falou, tá doido? Aí eu falei, eu vou trazer assunto aqui aleatório que não tem nada a ver com a cidade, porque isso está sendo discutido. Estão discutindo questão de polarização política da direita e da esquerda, que não vai mudar a vida da população de Guarulhos, gente. E vou falar uma coisa, hein, Dourado, você tá lá, você tá vivendo o negócio. Desculpa, mas parece proposital. Aos olhos de quem tá fora, né? Parece proposital. Se eu não quero que aquele assunto seja discutido, eu crio algum empecilho desse lado de cá. Assim, vamos lá. Se discutir questões nacionais na Câmara, faz parte. Você já foi vereador, você esteve lá, você sabe que às vezes um grande ação de repercussão já nacional muito. Faz parte. Né? Não digo que não vai discutir assuntos que é de esfera do governo estadual, uma grande repercussão, uma coisa ou outra pontualmente, poxa, vai se discutir. Eu acho que faz parte do parlamento. Né? Agora, pautar e discutir só uma questão de polarização da direita e da esquerda dentro de uma Câmara Municipal, onde a gente não vai mudar absolutamente nada, a Câmara Municipal de Guarulhos não vai decidir se o país vai ser capitalista, se o país vai ser comunista, se o país é socialista, ou que raio que o país vai ser. Desculpa, não parte daqui. Um atendimento médico. É isso. Da linha. É verdade. Aí a pergunta do eleitor, ó. É isso. Aí a pergunta do eleitor. Vereador são questões locais, importantes, cara, projetos. É questão simples ali, corriqueira do dia a dia, que a gente não muda a vida das pessoas, mas que eu falo que melhora. O grande exemplo sempre que eu dou, eu falo, poxa, pega um ponto de ônibus lá onde tem só um postezinho com uma plaquinha, você coloca lá um ponto de ônibus com a cobertura, com um banco, você não mudou a vida das pessoas, mas você melhorou a vida das pessoas enquanto está aguardando transporte público, sentado, obrigado do sol, da chuva. Poxa, essas são práticas corriqueiras do dia a dia. Uma identificação, né? Como ajuda a porque às vezes você fala assim, é uma coisa pequena, mas, cara, a gente não vai discutir o futuro do Brasil na Câmara de Guarulhos. Agora a questão do ponto de ônibus, eu acho que é pertinente e se resolve. Mas é lógico. Não, e a questão, né, só importante... Por segurança. João, para a gente colocar, é que essas discussões só podem ser feitas aqui na Câmara de Guarulhos. O deputado não vai fazer a discussão do ponto de ônibus, nem da rua, nem aos senadores. Por isso que tem o vereador aqui, por isso que é o representante local. Agora eles sequestram pautas que não são daqui, da cidade, e viram, né, um subterfúgio para não fazer nada. Então, mas é essa. Quem fica discutindo essas questões, João Darcy, não apresenta projetos. Não apresenta projeto. É isso aí, concordo contigo. É o que eu falo. Eu acho que a polarização ela é um tanto quanto doentia. Né? Aí as pessoas, e vou de encontro a tudo que você disse também, né? As pessoas elas começam a querer defender o indefensável. Fala, olha, porque eu sou de direita, eu vou defender tudo aquilo da direita. Pô, não pode, cara, é um extremismo, né? Que parece o fanatismo que a gente tem no futebol. É um fanatismo. Mas outro dia eu usei esse termo. Virou briga de torcida. É briga de torcida. Briga de torcida. Ó, se o ídolo do Corinthians ele der uma bicuda torta lá, chutar de dedão pra fora, e outro cara de outro time, eu que sou São Paulino, vê, pô, o cara é perna de pau, você vai falar, não foi a grama, e que ele tropicou, e que tal, e que tava molhado, e que jogou. Briga de torcida, você vai querer defensor indefensável. Mas no teu íntimo você fala, rapaz, realmente, chutou de dedão todo torto, todo pra caramba. Mas você vai defender. Então, esse fanatismo político, eu vejo que vem tirando as pessoas dentro do campo da racionalidade. E só para emendar uma coisa que você disse, o poder da mudança do país, de transformação, é o voto, sim. Você falou muito, é o poder do eleitor. Só que fora o eleitor, João, a gente tem uma parcela enorme da população que não é o eleitor. A pessoa não vai votar. É uma maioria esmagadora hoje que a gente tem que define as eleições, as pessoas que não vão para a urna, as pessoas que se abstêm e as pessoas que não fazem uma escolha hoje de votar. Se a gente for pegar, por exemplo, a última eleição presidencial, ficou uma eleição que ela foi definida por uma percentual ali de 0,5%, não chegou a 1% de diferença. Só que se a gente olhar a abstenção, o número de pessoas que votam em branco, votam em nulo ou deixam de votar porque falam, não me sinto representado por ninguém, eu não vou votar. Cara, é muita gente que talvez a gente teria um rumo diferente do país. Então, eu sempre chamo também dentro do campo de consciência e de raciocínio, aquelas pessoas que falam assim, eu não vou votar porque eu não acredito mais.
Tem que ter alguém que você se sinta minimamente representado e tenta. Se der errado, cara, não vota, troca. Mas aí que tá, o cara não se sente representado, porque fica essa discussão inócua, né? De esquerda e direita. Cara, eu não gosto nem da esquerda nem da direita. E aí? Como diz o grande senador Álvaro Dias, que eu tenho uma admiração assim absurda por esse cara, que é um político de primeira Álvaro linha. Dias? Álvaro Dias. Manda um abraço para ele. Corintiano. Grande corintiano. Grande senador Álvaro Dias. Sucesso pro senhor, viu? Precisa voltar pro Senado logo. Se filiou ao MDB, né? O Paraná precisa do senhor e o Brasil precisa do senhor. E ele investe em Guarulhos, né? E o Álvaro Dias, grande parceiro nosso aqui. Corintiano. Corintiano, muito corintiano. Ele fala, existe vida inteligente entre a esquerda e a direita. Sim. Quer dizer, o cara não quer saber da esquerda, não quer saber da direita, o que ele vai fazer? Hoje eu vejo que tem poucas opções, né? Entendeu? A gente perdeu, por exemplo, o eleitor talvez ao longo do tempo, ao longo dos anos, começa a parar e se atentar em alguns erros que cometeu, né? E algumas injustiças de repente até que cometeu. Exemplo do Enéas. O Enéas, na época, era taxado, rotulado, né? Como uma figura caricata, como louco, lunático, o que falava não fazia sentido algum. Né? Hoje, passado anos depois, um gênio, né? Todo mundo fala, cara, a gente perdeu a oportunidade de ter o melhor presidente que o Brasil teria, que era o Enéas. Tudo que ele falava naquela hora, naquele momento, fazia sentido. E há quantos anos atrás? Que é uns 20 anos? O Enéas, uns 20 anos atrás. Acho que já estou na primeira, né? Porque ele estava muito além, muito à frente do tempo. Muito inteligente, né? E eu acho que o rumo, de repente, para essas próximas eleições, acima de tudo, a eleição para presidente da República, né? As eleições que definem o rumo de todo o país, né? Quem vai estar com controle da nação, né? A eleição tende muito a ser uma eleição polarizada entre direita e esquerda, né? Mas eu aposto muito e acredito muito, né? Que a gente tem uma grande possibilidade de surgirem nomes, né? Surgirem nomes torce para isso, que entre nesse campo, né? E que essa polarização ela deixe de acontecer dessa maneira, sabe? Tão exacerbada e tão maluca, e que virou um conflito, cara. Eu falo que é uma coisa maluca, porque chegou a ser uma coisa doentia que a gente viu nas últimas eleições, né? Bom, na atualidade nossa, família, parente parando de falar com parente, amigo para de falar com amigo, por conta da política, cara. Tem gente que não voltou a se falar até hoje, brigou lá na época da eleição, não se fala até hoje. Porque um é da direita, porque o outro é da esquerda. Eu acho que tem proposta boa e proposta ruim nos dois campos, tanto da direita quanto da esquerda. Pessoas boas, pessoas não tão boas e ruins em tudo. Não, você tem gente boa e gente ruim em tudo quanto é lugar. Na direita e na esquerda você tem gente boa e tem gente ruim. Perfeito. Falar um pouquinho dos nossos apoiadores, né? A gente fica muito feliz. A gente sempre passa todos aqui, né? Ficam passando, o câmera sempre dá um look especial, e a gente sempre fala de alguns, né? Para dar um destaque maior. Falar um pouquinho da Guarupaz. A Guarupaz é muito importante, né? Público, com a questão das demandas públicas. Aproveitar e mandar um grande abraço para o Márcio Pacheco, sensacional. Excelente administrador, gestão lá da Guarupaz. Abração, Márcio. É diferenciado. E eu tive um caso, Leandro, até... É um cara diferenciado, e só para falar alguma coisa rapidamente aqui da Guarupaz, do Márcio, né? É um cara muito bacana, porque sempre se coloca à disposição para ter diálogo conosco, com o meio político, a classe política, as dúvidas que tem, sempre está ali de portas abertas. Então, né? Poxa, é um cara fantástico, é um cara do diálogo, que é isso que a gente precisa, do diálogo. Ele é o cara que está de parabéns, eu precisava de pontuar isso aqui. Está com a demanda para falar com ele de ônibus elétrico, vou marcar com ele lá para a gente comentar. Aí, tá vendo? O cara já quer pegar a amizade do cara, já quer meter ônibus elétrico já na cidade. A sustentabilidade. E eu vou dar um depoimento também, que é, esses dias, meu filho foi fazer a carteirinha. Lá. Primeiro, minha esposa marcou, agendou, então ficou certinho num dia, foi num dia à tarde, foi lá no mesmo dia, já saiu com a carteirinha. Então a gente tem que elogiar, porque eu acho que é um cuidado com a população. Você agenda, né, tudo organizado, então no mesmo dia que ele foi lá, já fez todo o registro, né, a documentação, e já saiu com a carteirinha e já comprou os passes.
Então aí agora já tem, né, aquela vantagem do estudante, que é importante. Então nós saímos muito felizes lá. E eu falei, eu vou lá para verificar se está funcionando bem. E funciona bem, mandar um abraço aí para o Márcio e um elogio, né, por toda a Tem que infraestrutura. falar, meu. O que eles negócio que não vão. funciona tem que falar. E eu vou falar também da FESMA, né, uma empresa importante aqui do Alto Tietê. A gente fica muito feliz. A FESMA, João Darcy, ela trabalha com tecnologias de plástico, que é muito importante. O plástico, cada vez mais, né, ele vai substituindo componentes que são de aço e tem muita inovação nessa área. Então precisa, né, você ter um corpo técnico, né, ter pessoas que trabalham com qualidade, mas que olham também para frente. Nós estamos aqui com um representante, né, com o Leandro Dourado. A FESMA é um projeto da família Dourado, que começou com Laudilei e sempre trazendo inovações, né, Leandro? Na última você até comentou, né, alguns produtos novos e a gente fica muito feliz e agradece sempre o apoio. Sim, elogiei agora o Paz, eu ia falar da FESMA também, ia falar, a FESMA tem excelente administrador, gestor. A FESMA é uma empresa que foi fundada pelo meu pai, né? Sempre voltado à tecnologia em injeção plástica, ferramentaria, né? A gente participou muitos anos da confecção, da carenagem, da carcaça das urnas eletrônicas até 2016 ou 2018. A carenagem a gente fazia, né? Tinha algumas pessoas que brincavam e falavam, não dá para travar um dos números ali? Tinham 2 números que podiam para travar na urna. Falava para dar erro. Eu até imagino quais são. Aí a gente trabalha voltado também a aprender a automação bancária, com as carenagens de caixa eletrônico de banco. Aí tem um produto que é a esteira porta-cabo, que é um produto mais voltado para a indústria, né? Que é uma proteção para cabos e mangueiras hidráulicas, pneumáticas também. E o meu irmão, o Maurício, né, hoje está como gestor, administrador principal aí à frente da FESMA, né? Está trazendo novas ideias, novos projetos, né? Está com um projeto prontinho para emplacar agora, que é coroa para moto, né? As coroas de moto, elas são de alumínio, né? A gente está desenvolvendo uma coroa no material, um termoplástico de engenharia, de plástico. Cara, com uma resistência 3 vezes maior do que a de alumínio. Você tá brincando? Estamos homologando, inclusive, na Yamaha, para ver se sair já sendo uma peça genuína de fábrica também. E vai ser mais leve, né? É mais leve, mais barato e com uma durabilidade 3 vezes maior. E uma empresa... Olha que orgulho, né? Uma empresa... Guarulhense, porra. Quando eu fui na Sensacional Olimpíada, isso, eu fui lá no Rio de Janeiro, assisti a final lá do Brasil e Alemanha. Aí a sinalização lá era da FESMA, né? Aí, que legal. Eu tirei foto, mandei para eles, foi muito legal. Que bacana. A gente fica feliz, né? É legal, cara. É bacana porque é um prazer, satisfação você ver que os projetos vão entrando, as coisas elas vão dando certo, elas vão evoluindo, né? Então tem muita... A indústria tem uma gama fantástica, né? Eu adoro a indústria, sou apaixonado pela indústria. A gente fica muito feliz. Aí tem boas indústrias aí também que compõem todo o processo. Sim. Tem uma pergunta aqui, Leandro, que eu vou ter que pôr você em saia justa, você e o João. Agora é a parte dura aqui. Saia justa? Saia justa. Eu sei que isso. Você é São Paulino, né? Se você é justo, o João tá mais sabe que é Corinthians. Eu gostou do termo, hein? Leandro, você anda treinando para boxe? Qual é o modelo de luta? Cara, eu só estou esperando o vereador Geleia, ele falou que aceitou meu desafio, o vereador Geleia. Onde tá a câmera? Tá ali, ó? Fala ali. Então eu vou falar ali para a câmera. Vereador Geleia, você aceitou o desafio na tribuna, né? Eu só quero saber, quero só ajustar qual modalidade que você quer. Eu vou na modalidade que ele quiser. Quer ir no boxe, a gente vai no boxe. Quer ir no MMA, a gente vai no MMA, né? Então já estou começando já a me preparar. Espero que ele comece a se preparar também, que ele arrume um bom professor aí, porque... eu tô focado e vou estar me dedicando muito ao treino, viu? O menino já foi campeão aí, eu nem vou falar as modalidades aí que ele treinava, eu sei que ele era campeão, viu? Eu quero ser convidado, hein, Vamos narrar essa luta, o que você acha? Vamos narrar. Pô, pode ser o Bruce Buffer de Guarulhos? Pois é, pô. E no canto vermelho! O Geleia tem 60 já, você não vai chamar o estatuto do Não, negativo. Negativo. Eu tô com 44, o Geleia tá com 50. O Geleia tem 50. Só 50 o Geleia? Ele mentiu. Ele tá acabado, pô. Ele mentiu pra mim. Ele é 6 anos mais velho que eu. Ele é 6 anos. Não, se ele fosse muito mais velho, não daria pra lutar. Eu vou. Leandro, 6 anos só. Tem um recado aqui que tem que parar tudo. Você imagina quem é, né? É a Dona Lília? Aí tem que parar. Tem que parar, né? A Lília tá mandando um abraço aí, parabenizando aí pela conversa.
patroa e grande companheira do Leandro. A gente gosta muito da Lília, né? Aí, especial. não, Né? aparece a Lília Dourada aí, o Devanildo já até parou a programação. Parar, porque senão ele... E aí dele, hein? Senão não entra em casa. Ai dele! Senão não entra em casa, mandar um beijão pra Lília, que está nos acompanhando. Mandar um beijo também pra Lavínia, pro Leônidas e pro Leon, meus 3 filhos. Também com certeza estão lá nos acompanhando. Beijo, amo muito vocês. E obrigado por sempre estar incentivando, sempre estar acompanhando a nossa vida, que é difícil, né, João? A família sofre muito conosco essa dedicação nossa política, né? Por vezes a gente abdica de estar ao lado da família, estar ao lado da esposa, de estar ao lado dos filhos. Muitas vezes. Para a gente estar se dedicando num projeto, estar se dedicando à população, e às vezes a gente não é reconhecido, e o político o tempo todo ele é escrachado, a maioria das vezes não é reconhecido. Porque o político é sempre visto com aquela rotulagem, o estereótipo, que é corrupto, é bandido, é mentiroso, não cumpre com a palavra, enfim, né? É isso aí. E não é a realidade. Mas tem pessoas diferentes. Felizmente tem pessoas boas. Mas o que acontece? Infelizmente, por causa de um estrupício igual o Vorcaro, e a coisa toma uma proporção, se coloca todo mundo da política no mesmo balaio. É igual, Leandro, aquela questão, por exemplo, tem um determinado padre ou pastor que apronta. Aí fica toda a igreja achando que é a mesma coisa, não é, gente. Que o culpado é a igreja, né? Não, e foi aquela pessoa que causou aquele problema todo. É verdade mesmo. É isso aí. Generalizar é ruim. Por exemplo, eu sou católico, né? Mas não é porque eu sou católico que eu vou defender todo padre. Tem padre que eu acho que devia ser exorcizado. E é bom, né? Quando descobrir, porque tira, né? Sim. Mantenha os bons, né? Não, tem padre que já fez coisa terrível, horrível. E a gente não pode querer tampar o sol com a peneira. Só que a gente não pode generalizar e dizer que a igreja católica, poxa, a maioria esmagadora tem uma linha de conduta ilibada que não pode ser julgada. Falando em padre, posso mandar um abraço? Pode. Um padre amigo nosso. Então, aí você tocou num ponto aqui que eu tenho uma paixão, que é a minha igreja católica, que eu sou fervoroso mesmo, né? E a gente está começando a discutir, junto com o padre Kleber Leandro, que é o reitor aqui do Santuário São Judas, a próxima Festa das Nações. Bacana. E hoje ele divulgou aqui a arte da festa, que eu vou começar a divulgar também. Vai ser em maio. Mas é legal começar a divulgar para ver as pessoas que querem patrocinar. Eu vou mandar sim, vou mandar. E é uma festa muito bacana, com uma gastronomia muito grande, é uma festa familiar, né? Muita gente trabalhando, muita festa tradicional. Tem um projeto nosso lá, inclusive, né, para incluir no calendário oficial dos eventos da cidade. Tanto essa festa das nações quanto a festa de São Judas Tadeu. Depois dá uma olhadinha lá, vou mandar para você. Ver onde tá as comissões lá. Eu assinei junto com o Danilo, porque como eu assumi por 15 dias só, e o Danilo é o titular da cadeira, para o projeto não ser arquivado. Não ser arquivado. Né? E essa festa, eu vou estar lá junto com a Tânia, que é uma grande amiga minha, junto com a minha esposa, com a Ana. Nós vamos estar na Barraca do Açaí. Então, quem quiser açaí... Aí, bacana, falou açaí, em casa todo mundo defende açaí. Então pronto, eu vou começar a divulgar, viu? Ótimo, vamos divulgar, se manda pra gente. Obrigado. Conta comigo também, puder ajudar também na divulgação, acho que é importante. Vou mandar para vocês. A Tânia acabou de mandar para mim, tá aqui, ó. Que legal, é muito importante. Eu vou fazer uma observação. Acompanhou aqui nos estúdios o Roberto Libanês, que é conselheiro do Corinthians, esteve aqui com a gente também. Estou te mandando um abraço, João. Opa, manda falando, outro aí. João, você tem que ser conselheiro. Ele está te convocando. Precisa ver se eu posso já, né? Porque eu apesar de ser corintiano, desde que nasci, antes de nascer, na verdade, né? Mas sócio do clube eu sou há pouco tempo, acho que 5, 6 anos. 5 anos eu acho que é o tempo. Então acho que eu posso já, vamos discutir isso. Você vai conversar com ele lá, que ele conhece tudo sobre isso. Eu queria deixar as considerações finais de vocês. Vai rápido, né? Um papo muito bom, um papo construtivo. Acho que a cidade ganha. Por quê? Porque ajuda naquilo que você falou, Leandro, João Darcio também, as pessoas a selecionarem. Porque vê que são pessoas com conteúdos, que pensam positivo, são pessoas de família. Então, esse é o propósito do programa, né? Porque o papo foi bom, qualificando. O convidado foi bom, né? Os convidados foram bons, o entrevistador foi bom e os telespectadores foram melhor ainda também. É muito bom.
À vontade para as considerações Bom, finais. agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Um beijo na minha esposa novamente, meus filhos, minha família. Agradecer em especial também minha assessoria, que sempre nos acompanha, sempre nos ajuda, auxilia a gente durante o nosso mandato aí no dia a dia, né? Agradecer pela oportunidade, pelo espaço aqui, Devanildo. É sempre muito importante a gente estar conectado com o teu público para saber um pouco a forma que a gente pensa, né? As ações que a gente tem aí no dia a dia. Agradecer aqui esse irmão, esse parceiro que está aqui do meu lado aqui, ó, né? Tivemos a honra, o prazer de sermos vereadores juntos por um curto período de tempo, mas a gente tem uma amizade, uma conexão que eu acho que é muito bacana, né? Apesar de a gente não conviver, né, João, juntos ali no parlamento, mas a gente sempre teve um respeito, um carinho, que é aquela questão, eu acho que como se diz, o santo bate, né? Entendeu? O santo bate, a gente foi da cara um do outro logo desde a primeira vez que a gente conversou. É verdade mesmo. É um cara bacana que, cara, contribuiu muito pela cidade, continua contribuindo, tem história, o cara tem pedigree, né? É uma honra estar aqui do teu lado. Obrigado. Né? E todo o bate-papo que a gente teve aqui, eu acho que foi um bate-papo muito honesto, muito verdadeiro, né? Não é um bate-papo, não é uma conversa e colocações, tanto minha quanto do João. Eu acho até por isso que a gente tem essa identificação também, João. A gente não fica pisando em ovos, né? E falando algo que é para agradar as pessoas, não que a gente queira ser desagradável, né? Mas a gente fala realmente do coração, aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente acredita como uma verdade absoluta. Então é isso. Obrigado mais uma vez. E considerações finais do... Antes do João, eu vou fazer uma observação. A gente pensa muito em contribuir, né, com a cidade, e a gente vê hoje, né, um caminho bom para a cidade. Eu estou otimista em relação à cidade, algumas medidas, até uma obra de infraestrutura que nunca esteve aqui, e a gente sempre brigou na infraestrutura de impacto. Mas vou ficar um conselho para que os gestores aí olhem também para essas pessoas que têm muito potencial. Tem pessoas muito boas aqui, disposta a ajudar. Eu falei do Gilmar, falei do Lorival, falo do João Darcio também, que tem experiência. Muitas pessoas colocaram aqui os resultados que você teve, né, na secretaria. Não são, né? Eu não quis colocar agora para não colocar em contraste com outro, para não ser deselegante. Mas falar que não tem os resultados enquanto você esteve lá. Então é importante, né, que você tenha essa disposição para ajudar. A gente deixa esse recado também. Fica à vontade. Obrigado, Leonido. Mas já antes das minhas considerações, aproveitar que o vereador, hoje presidente de um partido importante na cidade, mas para mandar um abraço ao prefeito Lucas, um prefeito jovem, dinâmico, apesar de não fazer parte da administração, mas sou guarulhense, vejo o empenho dele, o trabalho dele. E você, lá no comecinho do nosso bate-papo, você falou do cuidado dele com a zeladoria. E a gente vê realmente que a zeladoria tem sido um dos pontos, né, de atenção do prefeito através do Giovanni, que é o secretário da SAR. E o Giovanni, o Giovanni, o prefeito, a administração, eles acertaram numa questão, cara. Nesse projeto deles de nivelar, de acertar, de ajustar aquelas valetas. Pô, isso aí foi fantástico, cara. Cara, sensacional. Não tô puxando o saco, porque eu não preciso. Né? Não faço parte da gestão, né? Mas foi como guarulhense. Ali no cruzamento da Cajuru, né, ele fez ali um trabalho, ficou sensacional, e ali eu vinha brigando já há anos, né, para ser feito aquele ajuste. Então o trânsito flui melhor. Né, flui melhor. Ali em frente ao cemitério do Picanço, na Timóteo Penteado, acabou com aquela valeta que tinha, o trânsito está fluindo melhor. Então é um projeto bacana que eu espero que continue. Né? Tenho certeza que não é pelo momento da eleição somente. Então, como guarulhense, eu quero deixar registrado aqui. Leve meu abraço ao prefeito, ao Giovanni, que é o secretário. É muito bacana esse projeto, viu? Também é o Santiago, né? Sempre assiste o programa. Né? Sim. O Santiago é o grande maestro, né? Sim, ontem no término da sessão, eu tive lá no governo lá, tive um bate-papo lá com o Santiago. Cara, fantástico. O Santiago, ele fica lá. Eu já saí lá do Paço Municipal, junto com o Santiago, 1h30 da manhã. Não foi uma vez, não. Foi umas 2, 3 vezes eu saí de lá 1h e pouco da manhã. Olha, perfeito. Ele quis ser secretário, ele quis ser vereador em Guarulhos. Ele estava trabalhando lá. Não sei, eu não estava lá para ver. Não sei, quero que ele se dane, pô. Eu não estava lá para ver. Não, ontem mesmo até
da questão muito particular, que eu conversei com ele, né? Eu falei assim pra ele, eu falei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, cara. E como que tá a vida aí, né? A gente tem um rancho lá próximo, lá um do outro, né? Aí eu falei, pô, nunca mais foi pra lá, tal, tudo. Ele falou, Dourado, cara, não consigo mais, cara. Não consigo fazer mais nada, eu não vou. Aí eu falei, meu, você tá nessa pegada ainda, cara, de domingo a domingo? Ele falou, meu, eu tô vindo. Ele falou, tô despachando durante a semana, todo dia ele fica lá até tarde da noite. Ele tá lá até agora. Agora, se for lá, certeza que ele tá lá. Né? Sábado ele vai também. E domingo também tá indo. Então, ou seja... Mas sabe qual é a verdade? A gente não tem noção, apesar de a gente participar, mas a gente não tem noção, porque a gente nunca sentou naquela cadeira, o que é ser gestor, secretário de governo a demanda de uma cidade como a nossa, pô. Cara, é um peso gigantesco. Porque E uma responsabilidade absurda. É claro. Porque não tem jeito. O cara tem que se dedicar mesmo, meu. É o cérebro, né, cara? O cérebro. É o cérebro, exatamente. Da gestão. Se o cara não for bem, tá ali. Se você não tem um cara que é gestor, né? É gestor, é administrador, né? Não adianta o cara ser político. E o Santiago, ele tem tudo junto. Ele é político, né? É um baita articulador, gestor, o cara é empresário, ou seja, né? Também tem um perfil, né? Tem um baita de um perfil, né? Sabe conduzir bem, né? Um cara muito bom de diálogo e muito bem preparado, né? E de forma geral, eu falo que o prefeito Lucas, ele acertou muito na escolha do time, dos secretariados, né? Se tivesse que mudar, também que mudasse. Se tiver que mudar 10 vezes, que mude. Não tem importância, pode mudar, o pessoal critica. Mudou, tem importância, tem que mudar até acertar. Sim, se tiver que mudar o secretário da habitação 10 vezes, até acertar. Que mude 10 vezes até acertar o secretário. Ué, se ele nomeia o cara não tá correspondendo, vai deixar o cara? Não, entendeu? Independente de quem seja. Pode ser A, B ou C, tem que mudar. Até acertar. Cobrança, né? Bom, mas de forma geral, o time foi bem não esquece de levar meu abraço lá pro prefeito e pro Giovanni, que acertaram nessa questão, e dentre outras, né? Mas nessa particularmente que eu sinto, né? Eu achei que foi sensacional. Hoje mais cedo eu falei por telefone com o prefeito, né? Aí marquei uma agenda, uma reunião com ele na terça-feira, né? Da semana que vem. Aí ele falou, vou pedir para marcar. Aí ele marcou dia 1º de abril. Eu falei, aí eu mandei mensagem de volta para ele. Eu mandei e falei assim, pô, prefeito, bem no dia da mentira, se prepara que eu vou mentir para você até dizer chega, então. Mas, Devanido, eu quero agradecer você mais uma vez. Participar do teu programa é sempre uma alegria, uma satisfação com o teu público, aqui no teu estúdio, que é maravilhoso. E o programa foi tão bacana, né? Porque o teu convidado, como eu falei já aqui, é um cara extraordinário, um cara que tem perfil, um cara empresário, né? Consegue ter um bom diálogo, a gente consegue discutir aqui em um bom nível todos os temas. Isso faz com que a entrevista... Né? E já me fez um convite que eu não vou esquecer. Quero ver se ele vai ser cabra macho de honrar mesmo. Esse daí você não vai ter medo, porque eu sei que no passado aí tiveram uns caras frouxos aí que ficaram com medo do João Dárcio, né? E é bom ter medo mesmo, né? Medo e respeito sempre é bom ter, né? É bom ter. Mas é bom mesmo, hein? João Dárcio não tá morto, não. Mas eu agradeço, viu? Daqui a pouco ele tá chamando pra briga. Eu chuto porta, negão. Não tem essa, não. Mas agradeço muito, viu? Quero aproveitar também, como o Leandro fez, a família linda que ele tem. Mas eu quero mandar um beijo pra minha família. Minha esposa, que já me ligou aqui, vai aparecer no vídeo aí, apareceu aqui, ela me ligando. Pedi desculpa que ela não sabia que a gente estava ainda aqui ao vivo. A Ana, que é uma pessoa que me aguenta, que me tolera. E se a gente não tem esse respaldo em casa, né? A gente não consegue fazer o nosso bom trabalho. Exatamente. Meus filhos maravilhosos, o João Pedro e a Isabela. A Isabela que me deu o meu netinho, o Lorenzo. Que legal. Que hoje, né, por estar um pouco mais tranquilo na política, eu consigo me dedicar um pouco mais ao meu neto. Vou até buscar o neto na escola. Caramba, aí, ó. Olha que legal. Quem diria? Corintianinho, lindo. Mas vai virar São Paulino. Não vai não. Boa criação, não vai não. A todo o pessoal que acompanhou aqui, ao pessoal que participou, mandaram perguntas, espero que a gente tenha correspondido aqui à altura, as respostas. Se a gente não conseguiu responder, depois eu me coloco à disposição aqui através das redes sociais. E um beijão aqui, um abraço fraternal ao meu time João Dárcio e ao pessoal da nossa Igreja Católica, aqui da Igreja do Santuário São Judas, da Igreja Nossa Senhora de Fátima, lá da Igreja Santo Antônio Maria Claré, que a gente frequenta também, o Padre Fábio.
são lugares espetaculares que a gente tem se dedicado e eu gosto muito, são lugares que a Jardim gente Munhoz. no Munhoz. Eu casei na Santo Antônio Maria Clarete, Nossa, na época era o Padre Calef. Puxa vida, a gente vai... Amanhã é dia, amanhã eu tô lá, amanhã é sexta-feira, 19h30, uma missa de cura e libertação com o Padre Fábio, que é espetacular. É bom ter esse contato com Deus, Espiritualidade, pra gente poder seguir adiante. E ele, veja, ele que vai nos mostrar e nos mostra o caminho que a gente tem a seguir. Sempre. Perfeito. Obrigado por todos aí, valeu. Agradecer aos convidados, ao nosso público. E na semana que vem vamos estar com 2 convidados especiais também. O professor Jones, da Associação Comercial, e o Jonathan, da CEMACO. Então, até semana que vem. Grande abraço a todos e que tenham uma ótima semana.